Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, tá? É um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez, em mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Estou enormemente agradecido pelo público aí estar aumentando, pelo número de inscritos estar aumentando. É gratificante demais receber vocês aqui nesse canal. Podem sempre comentar aí o que vocês pensam, se vocês concordam, discordam de algum vídeo, de outro. Eu sempre gosto de receber comentários. Para mim, quanto mais comentários nos meus vídeos, melhor. Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre o antropomorfismo. E eu quero dizer para vocês o porquê que eu não acredito mais que Deus é uma pessoa. Eu não acredito mais nesse conceito de um Deus pessoal, um Deus antropomórfico, da forma como as religiões apresentam, tá? O antropomorfismo é a atribuição de características ou comportamentos humanos a seres não humanos, como divindades, animais, objetos ou fenômenos naturais. Então, vocês podem ver que em várias religiões famosas, várias religiões influentes, a maioria das religiões, elas têm esse antropomorfismo como uma peça-chave para você poder entender da forma mais humana possível como, sei lá, qual é a natureza de uma entidade ou de uma divindade, como ela se relaciona com a humanidade, como ela se relaciona com o ser humano, como ela interfere no mundo físico. Então eles adicionam características humanas a essas divindades. Fazendo isso, dá a entender que isso diz mais sobre as necessidades humanas em si do que sobre levar as pessoas a uma verdade divina ou algo desse tipo, vocês estão entendendo? Então, o termo antropomorfismo ele é derivado das palavras gregas anthropos e morphe, que significa forma humana. Refere-se à atribuição de características ou comportamentos humanos a um Deus. Este conceito não se limita às características físicas dos humanos, mas também inclui aspectos mentais. É um fenômeno que ocorre não apenas na religião, mas em todas as áreas do pensamento e da ação humana. As religiões antropomórficas são caracterizadas pela atribuição de características humanas, né? E essas características geralmente incluem emoções como ciúme, orgulho, tristeza, felicidade, raiva, amor. Ou seja, muitos dizem que Deus, né? Eu falo muitos, né? Me refiro aos brasileiros, né? A maioria cristão. Dizem que Deus cristão, ele é amor, ele é misericórdia, né? Na Bíblia fala que Deus se ira, Deus se arrepende. Muitos podem também dizer que Deus chora, né? Então são características humanas. Por exemplo, Deus pune o vingativo. Por exemplo, Deus humilha o soberbo e exalta o humilde. São coisas humanas, vocês estão entendendo? Então eu não acredito mais que Deus seja dessa forma, como a Bíblia fala, essa forma personificada, como a Bíblia e as religiões falam. Porque as religiões, elas foram criadas por seres humanos. E possivelmente essas entidades, essas divindades que essas grandes religiões cultuam, eles podem ser só mitos, eles podem ser só criações da mente humana. Porém, eu entendo que a religião ela tem um papel social muito importante. Ela é um fenômeno em massa muito impactante. Seria muita ignorância da minha parte ignorar isso, esse peso que a religião tem sobre a população mundial. Bom, então as religiões, querendo ou não, elas têm um papel sociocultural bastante importante e influente, né, sobre as pessoas. É muito forte isso, né? As pessoas sempre tendem a acreditar em alguma coisa, né? Bom, a linguagem, amplamente considerada uma característica humana, também deve estar presente nas divindades, para que os humanos possam orar a elas. Isso eu também não acredito mais. Eu não acredito mais nessa questão de oração. Por exemplo, eu não consigo acreditar que Deus tem essas características, né, que são atribuídas a eles. Tipo assim, esse conceito de que você tem que orar para Deus, que Ele vai te proteger e tal. Eu não acredito mais nisso. Eu não consigo mais ver Deus dessa forma, como um ser pessoal, tá entendendo? Isso permite uma comunicação bidirecional entre a divindade e o devoto, né? Como diz aqui. Então aqui está uma ilustração, uma imagem de Dionísio, que é um deus grego. Dizem que ele nasceu no dia 25 de dezembro, coincidentemente no mesmo dia na qual é atribuído também
a data do nascimento de Jesus, embora seja tema de debate, porque não se sabe se realmente Jesus nasceu nessa data, mas enfim. Tá aqui, ó, aspectos físicos e comportamentos das divindades gregas são exemplo do antropomorfismo na religião da Grécia Antiga. Ou seja, o antropomorfismo está presente em diversas culturas e religiões diferentes, de tempos diferentes. Então vamos ver aqui, ó, exemplos de religiões antropomórficas. Temos a religião egípcia antiga, né, o Egito Antigo. Lembrando que eu sou ateu a todas essas entidades aqui, não acredito em nenhuma delas. E acredito que muitos que estão assistindo esse vídeo aqui também sejam ateus a essas divindades aqui que a gente está vendo, ó, da religião da Grécia Antiga, Egito Antigo, hinduísmo, né? Então acredito que a maioria aqui seja ateu a essas divindades. Os antigos egípcios concebiam suas divindades como parcialmente animais e parcialmente humanas. Por exemplo, Hathor, a deusa vaca, e Anubis, o deus chacal, foram ambos representados com cabeças de animais e corpos humanos. No hinduísmo, a divindade Vishnu é conhecida por ter avatares ou encarnações de animais. Vishnu aparece como peixe, tartaruga, homem-leão e javali, e entre outros. Entre suas características comportamentais, os hindus atribuem a ela a bondade e misericórdia. E temos aqui a religião da Grécia Antiga também. Bom, os deuses da Grécia Antiga eram considerados divinos, mas também exibiam muitas características e motivações humanas, como ciúme, ganância, luxúria e engano. Por exemplo, Zeus, o rei dos deuses, era conhecido pelos seus numerosos casos amorosos, enquanto Hera, sua esposa, era conhecida pelo seu ciúme. Bom, também temos a mitologia nórdica, né? Porque convém lembrar, tudo isso aqui é mitologia, certo? Bom, eu também sou ateu aos deuses nórdicos e acredito que muitos aqui também. Porém, a diferença, né, melhor dizendo, é que eu também sou ateu ao Deus judaico-cristão, né? Pelo menos a esse Deus que a Bíblia fala, né? A Deus que a Bíblia, a Torá e o Alcorão fala, né? Porém, diferente de muitos aqui no canal, acredito que muitos aqui no canal acreditam no Deus bíblico, tá? Eu respeito totalmente, mas estou dando meu ponto de vista. Eu não acredito mais em Deus dessa forma. Para mim, se Deus existe e é possível, ele ele não é uma pessoa, tá entendendo? Ele é uma coisa. Eu sei que eu tô rindo aqui, galera, porque eu sei que muitos podem estar pensando que eu tô ficando maluco. Muitos podem estar aí, sei lá, achando que o que eu tô falando aqui é besteira, que eu tô falando merda, mas eu posso fazer mais vídeos falando sobre isso. Na verdade, eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre isso, mas enfim. Então também temos o antropomorfismo, claro, na Bíblia também. Aparece em muitas passagens dos textos bíblicos. É usado para descrever Deus, anjos, Satanás e demônios em termos humanos para nos ajudar a compreender sua natureza e ações. Deus, a Bíblia muitas vezes escreve Deus em termos humanos. Por exemplo, se diz que Deus tem um rosto, como diz aí em Levítico e Números. Ele também tem mãos, como diz em Êxodo e Isaías, braços, como diz em Salmos, e olhos, como diz também em Salmos, Salmos e Deuteronômio. E ele também teria ouvidos, segundo o texto aí de 2 Reis e Neemias, e até mesmo pés, como diz em Isaías. Essas descrições são usadas para ajudar os leitores a compreender as ações e atributos de Deus, né? Os cristãos também acreditam que Jesus é a encarnação de Deus na Terra, portanto ele seria o próprio Deus com forma e ação dos seres humanos, embora divino em sua essência. Bom, eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso, a questão do Deus de Spinoza. Esse conceito, essa visão do Deus de Spinoza, eu acho ela bastante interessante. Eu não estou dizendo para vocês que ela é a verdade absoluta, não dá para mim saber, é impossível para mim saber se é ou não, mas é um ponto de vista interessante, tá? Lembrando que Albert Einstein, ele também acreditava em Deus, mas não da forma como as religiões falam. Possivelmente Einstein acreditava nesse conceito aí panteísta, né? Porque isso é um conceito panteísta, né? De que Deus é a natureza, né? Deus é tudo que existe, né? Ele é a substância da matéria, das coisas que existem, né? No universo, né?
um Deus impessoal, né? Ao invés de pessoal. Pelo contrário, Deus é impessoal e ele não está fora desse mundo, né? Ele não é um Deus transcendente. Pelo contrário, ele está aqui no mundo. Ou seja, Deus é tudo e está em tudo, né? Se ele é tudo, está em tudo, então todas as coisas que existem são expressões da existência dele, né? Ou seja, ele é todas essas coisas em funcionamento. É um conceito bastante interessante e que eu acho legal de discutir essas questões. Lembrando que Spinoza foi considerado ateu, porém ele não era ateu, tá? Mas pelo fato, né, dele ter abordado um conceito sobre Deus que difere totalmente das religiões, já acabou recebendo o rótulo de ateu. Como eu falei anteriormente, vou esclarecer aqui novamente, sou ateu a todos esses deuses que as religiões apresentam. Acho que há muita incoerência, acho que tudo isso aí é mito, tudo mitologia, tá? Porém, respeito quem acredita, porém, no meu ponto de vista não existe. Só que eu não posso usar isso, tá? Para dizer que não exista nenhum tipo de divindade ou nenhum tipo de sobrenatural, né? Nenhuma forma de sobrenatural. Pode ser que exista, e se caso existir, se caso Deus realmente existe, pode ser que ele seja como Spinoza falava, tá? Vou ficando por aqui, espero que todos tenham entendido. Deixe seu like se gostou do vídeo, deixe seu comentário abaixo. Espero que todos tenham entendido e gostado do vídeo. Vou ficando por aqui, tá? E é isso. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.